Olha só, voltando com as nossas reportagens, agora a gente fala de um caso que está sendo muito comum aqui na região do Cariri. Após alguns registros de picadas de cobras no Cariri paraibano, o tenente do Corpo de Bombeiros Militar faz um alerta a toda a população. Acompanha com a gente. No Cariri paraibano, foram registrados 2 casos de pessoas que foram picadas por cobra nos últimos meses. Ocorrências não comuns de acontecer, assim como também não pode ser comum picadas de serpentes em pessoas. Não é comum acontecer nem aqui no Cariri, né, como no geral, no Brasil todo. A gente, de 2000 para 2018, a gente teve cerca de 500 mil casos, mas morte em si, os números são baixos. A gente teve, nesse período, em torno de 2.000 mortes. Mas, quando são crianças e pessoas mais idosas, a chance de se vir a óbito, né, são maiores. E como ocorreu esses casos, né, quais os cuidados ter aqui nessa região? A gente tem algumas serpentes aqui que são, vamos dizer assim, né, são venenosas, né, que tem a questão da peçonha. Principalmente a cascavel, que é mais comum aqui na região. E os principais cuidados que a gente deve ter, quando vê uma serpente, é não tentar pegar, não tentar manusear, principalmente quando for andar, né, em locais de vegetação um pouco mais altas. A gente sempre tem o cuidado de andar com calçado adequado, andar com calça. Todos esses cuidados a gente deve ter para evitar que se tenha algum acidente. E se vier a encontrar dentro de casa, dentro da residência, a gente sempre procurar chamar ajuda, ligando para o 93, que a gente tem os equipamentos adequados, a gente tem as roupas adequadas para poder manusear e capturar o animal. Então a opção de querer se livrar do animal, pegar sem nenhum equipamento adequado, não é orientado. Não, de forma alguma, de forma alguma. É visualizar a serpente, tem algumas características, né, que a gente também pode observar para ver se ela é ou não peçonhenta, mas nunca tentar pegar, sempre procurar pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros ou à Polícia Ambiental, que a gente vai lá no local, a gente tem os equipamentos para fazer essa captura e a soltura do animal posteriormente. Nem todas as pessoas conseguem identificar uma serpente peçonhenta de outra que não seja. O aconselhável, segundo o Tenente Galvão, é não mexer com nenhuma cobra. Ele fala de algumas características que têm as serpentes venenosas. Existem algumas características, né? A questão da cascavel é bem característica, a respeito do chocalho que ela tem na cauda. E aí, quando a gente identifica esse chocalho, a gente já vê que é uma serpente peçonhenta, que já identifica a cascavel. Mas existem outras características. Por exemplo, a questão da cabeça, que ela é formato triangular e achatada. Questão das narinas, a maioria das cobras peçonhentas tem 2 narinas em vez de uma, das não peçonhentas. Questão também dos olhos da serpente. Os olhos das serpentes não peçonhentas, elas são um pouco maiores, e das serpentes peçonhentas é tipo aquele olho de gato, que é justamente para caçar, né, a questão da presa à noite. Dentre as mais perigosas existe a jararaca, responsável por cerca de 80% dos casos de picadas de cobras no Brasil. A maioria dos acidentes que a gente tem no Brasil, quase 80%, são com as cobras jararacas, né? Aqui a gente tem a incidência também de coral verdadeira, de jararacas, de cascavéis, como eu falei. Mas os cuidados são os mesmos. A gente evitar estar manuseando a serpente, evitar quando for andar nesses locais de campo, a gente usar um calçado, usar uma calça, que aí vai ser mais difícil. E sempre procurar, né, olhar para o chão, saber onde está pisando, para evitar que você incomode a cobra, ela se sinta ameaçada, porque aí sim ela vai reagir e poder... A questão da coloração da casca dela, ela tem elevações na questão da casca, que aí dá para identificar triângulos pretos característicos e também na cabeça dela. As cobras corais são outras perigosas na região caririzeira. O tenente fala de algumas características delas, tanto da coral verdadeira como da falsa. Para identificar a coral verdadeira, a gente sempre diz, na dúvida, aciona a nossa guarnição, que a gente vai lá para o local. Porque muitas das vezes a pessoa pode ficar nervosa e achar que é uma coral falsa, mas na verdade não é. Então, na dúvida, não tentar pegar a serpente, né? Mas existe uma diferenciações básicas a respeito das serpentes.
Primeiro, a questão dos anéis. Os anéis da coral verdadeira são bem definidos e da coral falsa não são. Questão também da cabeça, o formato da cabeça. Existe essa diferenciação. Questão das narinas, que eu tinha falado também. E a barriga, geralmente, né, a barriga da coral falsa, ela é branca. Enquanto que da coral verdadeira, os ciclos são todos completos e contínuos. Existem cobras que são peçonhentas, mas não tem como inocular o veneno. E aí sim não oferecem risco, como a famosa também corre-campo. Elas têm o veneno, mas não conseguem inocular, por isso não tem maiores riscos. Algumas serpentes até são úteis às pessoas, como é o caso da cobra preta, que se alimenta de outras cobras, principalmente as venenosas. Não é aconselhável ficar com a cobra porque não é o habitat natural dela. Mas sim, as famosas, né, cobras pretas não são peçonhentas, mas elas se alimentam de outras serpentes, como as serpentes peçonhentas, as serpentes venenosas. Em relação ao soro que não há em alguma cidade do Cariri, o Tenente Galvão dá a sua opinião sobre o assunto. Com certeza, acho bastante importante, pois são vidas que estão em jogo e a gente precisa realmente ter nos hospitais, principalmente nas duas grandes cidades aqui do Cariri, as maiores cidades, né? Para se acontecer algum acidente, a gente poder, de pronto, levar esse paciente para o hospital e poder salvar as vidas, né? É uma questão bastante complicada. Eu também compreendo como aconteceu esse caso aqui no Cariri. E a gente não dispõe aqui no Cariri desse soro antiofídico, né? A gente, toda vez que tem algum caso desse tipo, a gente tem que encaminhar para o Hospital de Trauma de Campina Grande, que é onde tem o centro de tratamento mais próximo aqui da nossa região. São soros que, quando você é picado por uma determinada cobra, existem soros específicos para aquela cobra e existe também aquele soro que é para tratar todas as picadas de cobras peçonhentas. Mas a especificidade faz com que a gente leve para a cidade de Campina Grande. Na falta do soro, existem algumas técnicas para amenizar os impactos na hora da picada. Alguns são mitos, outros realmente funcionam. Existem muitos mitos, né, o pessoal geralmente mais antigo, diz que quando você é picado por uma cobra, aí o pessoal coloca pó de café, folhas, chupa o local da picada, ingere bebida alcoólica para cortar o efeito da peçonha. Tudo isso é mito, certo? Não resolve e pode até piorar a situação, pode até ajudar na questão da inflamação do local. Então é interessante, quando você é picado, lavar com água e sabão, se não tiver sabão, com água corrente, e procurar ajuda o mais rápido possível, sempre mantendo a calma para evitar, né, que o sangue circule mais rápido e aí a ação do veneno da peçonha venha a se instalar no corpo mais rapidamente. Manter a calma, lavar com água e sabão e chamar a ajuda o mais rápido possível. E como a região caririzeira tem o seu maior território composto por uma área rural, os perigos de alguém se deparar com uma serpente é grande. Por isso é essencial tomar muito cuidado. O tenente passa algumas orientações. Que a gente tem que tomar cuidado, são diversos tipos de serpentes que existem aqui na nossa região, principalmente a questão da jararaca, da coral verdadeira e principalmente a cascavel. Então, cuidados que a gente deve ter, questão de utilizar, questão do sapato adequado, questão também de sempre quando for para o meio do mato, né, utilizar calça, saber onde está pisando, para evitar que a serpente, você faça com que a serpente ache que você é uma ameaça e poder acontecer algum acidente. Muito bem, né? Ótimas dicas, ótima reportagem aí, bem esclarecedora, né? Nesse momento que a gente vai aí no alta de casos nessa questão das picadas de cobra aqui na região, né? Infelizmente, ultimamente tivemos até uma vítima fatal aqui no município de Sumé, que passou alguns dias internadas no hospital, mas acabou vindo a óbito decorrente desta mordida de cobra. Então, todas essas dicas aí que o bombeiro passou é muito importante e muito fundamental, principalmente quando a gente vai caminhar no mato, tomar todos esses cuidados para evitar ser uma ameaça para as cobras. E você, já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.